Hoje nós vamos falar um pouco sobre a emissão do conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços. Também é conhecido como CTOS ou CTE modelo 67. Ele é um documento fiscal eletrônico utilizado para transporte intermunicipal, interestadual e internacional de pessoas, transporte de valores e bagagens. O que preciso para emitir um CTOS? Inscrição estadual, credenciamento para emissão de CTOS junto à Cefaz do seu estado, adquirir um certificado digital modelo A1, que é um arquivo, ou modelo A3, que é um cartão token, e por último, adotar um software emissor de CTOS. Para iniciar o processo de emissão, a gente precisa fazer alguns parâmetros e cadastros iniciais. Então, a gente precisa fazer o cadastro da empresa, vincular o certificado digital ao sistema, cadastrar o tomador do serviço, criar uma tributação para o CTE e, por último, um parâmetro para o CTE. Dentro do documento, a gente também tem a opção de informar o veículo, seguro e tabela de frete. Esses cadastros não são obrigatórios para a emissão do documento, mas são cadastros que auxiliam muito no processo de emissão se você for destacar veículo, seguro ou tabela de fretes. Então, feito todos esses cadastros, você já pode fazer a emissão do documento. Essa é a tela inicial do sistema da IGS, então sempre que a gente fizer login com os nossos dados de acesso, a gente será direcionado para essa tela aqui. À nossa esquerda, a gente vai ter esse menu lateral, que ele pode se apresentar diferente dependendo do tipo de plano contratado. Então, para você pode estar aparecendo em outra ordem ou outros menus fixados, então vai depender do seu plano, mas vai funcionar da mesma maneira. O primeiro botão que a gente vai ter aqui é de início, então sempre que a gente clicar nele, a gente vai retornar para essa tela aqui. Logo abaixo a gente vai ter os menus que foram fixados para facilitar no trabalho, então emissão de CTOS, monitor DFE e cadastro geral, entre outros que a gente vai utilizar com frequência numa base emissora de CTOS. Aqui abaixo a gente vai ter esses menus que tem um maisinho ao lado, então isso quer dizer que eles são expansíveis. Quando eu clicar aqui, ele vai expandir para mim e mostrar os outros menus. Se eu clicar no menos, ele vai recolher as informações. E assim vai funcionar com todos que tem esse maisinho ao lado. Aqui acima a gente tem a barrinha de pesquisa, então se eu precisar identificar algum menu que esteja dentro desses aqui e eu não lembro o caminho, eu posso pesquisar. Então se eu quiser achar pela carta de correção, eu digito aqui e o sistema vai me retornar o caminho até esse menu. Então é utilitários e carta de correção. Para eu remover esse filtro, é só clicar no xizinho e ele vai retornar o formato original. Para fixar um menu junto aos demais aqui, a gente vai ir até o menu que a gente deseja, passar o mouse em cima que o sistema vai mostrar uma estrelinha para a gente. Então, clicando aqui, ele vai ser favoritado. Se eu clicar novamente, ele vai voltar para o lugar dele. Aqui acima da barrinha de pesquisa, a gente já vai ter o campo com as informações da empresa. Então, quando eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim todas as empresas que tem cadastradas na base. Como a EGS é um sistema multi-empresa, eu posso trabalhar com mais de uma ao mesmo tempo. Conforme eu for adicionando empresas à base, elas serão listadas aqui. Eu posso pesquisar nesse campo pelo CNPJ, razão social, nome fantasia ou pela cidade, que todas as empresas da base vão aparecer aqui. Eu pesquisando, ele vai me mostrar somente a que eu busquei. Quando a gente clica nessa empresa, o sistema carrega as configurações e informações dessa empresa para a gente. Aqui ao lado a gente tem essa opção para recolher o menu e deixar a nossa área de trabalho cheia. Então, clicando aqui, ele vai retornar para a gente, clicando novamente, ele esconde o nosso menu lateral. Aqui ao lado a gente vai ter a logo da EGS que vai servir como botão de início. Então, se eu clicar aqui, ele retorna para mim a tela inicial, igual funciona no botão de início. Aqui ao lado a gente vai ter mais alguns botões, então começando por sair do sistema, sempre saia do sistema por esse botão e não somente fechando o navegador, porque quando a gente fecha o navegador, o usuário ele ainda continua logado. Se você tentar logar de outra máquina ou outro usuário tentar logar, o sistema não vai permitir porque vai atingir o limite de usuários. Aqui ao lado a gente vai ter a área do cliente, então clicando aqui ele me dá a opção de entrar na área do cliente ou fazer a alteração da senha. Então, começando pela alteração da senha, se eu quiser eu posso clicar aqui, informar a minha senha atual e trocar por uma senha nova, que no próximo login eu já vou fazer o login com esses dados. Aqui na área do cliente, ele vai abrir para mim esse portal,
onde eu posso verificar as minhas emissões contratadas, as emissões utilizadas, tem a opção de contratar o plano, a opção de verificar meus boletos. Todas essas funções que tem o portal do cliente, a gente já explicou e vou deixar no vídeo abaixo para vocês verificarem a possibilidade de trabalhar com o portal do cliente. Então, você consegue tirar boleto, verificar seus planos, cancelar plano, etc. Aqui ao lado a gente vai ter o campo de notificações do sistema. Então, sempre que tiver uma notificação, esse balãozinho vai aparecer o número de notificações e vai aparecer aqui para a gente a mensagem. Aqui ao lado a gente já tem um botão de suporte técnico, então se a gente estiver fazendo alguma operação e ocorrer um erro, ficar com alguma dúvida, você pode estar acionando o suporte técnico. Então, clicando aqui, você vai informar o e-mail e um dos nossos especialistas vai atender para solucionar esse problema. Aqui ao lado a gente vai ter a opção de filtrar por período. Então, se você trabalha com a gente desde 2019, por exemplo, e esse filtro tá do mês 12 de 2020, na base só terão as informações a partir desse mês. Então, para carregar as informações desde que você entrou, você teria que mudar aqui para uma data de 2019. Salvar e aí já iriam aparecer todas as informações da base. Então, nesse filtro dá para fazer um controle, deixar filtrado por semana ou por dia, da data que a gente quer que a partir dela mostrem os dados. Então, do jeito que eu deixei aqui, vou mostrar os dados desde o dia 1º de 2019. Bom, então essas foram as funções iniciais do sistema da IGS. A gente já pode dar continuidade iniciando os cadastros e parâmetros para a emissão do CTOS. Assim que a gente faz o cadastro no site da IGS, já é criado um cadastro para a empresa dentro do sistema. Então a gente vai acessar a barra de pesquisa e buscar por Minha Empresa, que aqui o sistema já criou para a gente uma empresa com base nos dados que a gente informou no momento do cadastro. Mas a gente sempre precisa completar esse cadastro, então vou selecionar ele aqui e editar. Começando aqui pela parte de cima, o código ele vai gerar automaticamente. Essa empresa minha é o código número 2 porque eu tenho mais empresas na base, então conforme você for adicionando novas empresas, o código será gerado automaticamente. O CNPJ ele puxou lá do cadastro que a gente fez no site, e as demais informações também. Aqui acima eu posso informar a logo da empresa, então isso ele não puxou automático. Eu posso clicar aqui e adicionar a logo da minha empresa, que quando eu imprimir os documentos já vai estar com a logo. Aqui a razão social e o nome fantasia, sempre confirmar se está tudo certinho. E abaixo informar a inscrição estadual. Sem a inscrição estadual do emitente, não é possível emitir nenhum documento. Então vou colocar aqui uma sequência fictícia, só para demonstrar como fica o preenchimento. Aqui ao lado é para informar a inscrição municipal da sua empresa. O RNTC é só em casos de empresas transportadoras de carga. Aqui ao lado temos a inscrição estadual ST, então é para empresas que têm substituição tributária. E ao lado a gente vai ter o campo do CNAE. Então aqui a gente consegue adicionar o CNAE da nossa empresa. Vou colocar aqui o número do CNAE e uma descrição. Clicando aqui em novo, ele já vai vincular a empresa esse CNAE. Saindo, ele já está tudo certinho vinculado à nossa empresa. Os dados de endereço e telefone sempre confirme para verificar se ele puxou certinho, porque esses dados são puxados lá da Receita. Então, verificar se estão atualizados o telefone, o e-mail e o endereço completo. Aqui abaixo em dados fiscais, os clientes utilizam essa parte para quem emite nota fiscal eletrônica. Então, a parte de tributo, alíquota, CSOSN é para emissor de nota fiscal. A única coisa que a gente vai precisar informar em caso de CTOS é o regime tributário da empresa, se ela é do Simples ou do regime normal. Vou colocar minha empresa como do Simples Nacional. Aqui abaixo a gente já vai ter os campos referentes ao nosso certificado digital. Então, se a nossa empresa utiliza o certificado modelo A3, que é um cartão token, a gente vai ativar esse checkbox aqui e fazer todo o processo de instalação do A3. Aqui abaixo vai ter um vídeo mostrando como vincular o certificado A3 ao sistema. Então, vale a pena conferir se você tem esse modelo de certificado. Caso a empresa for utilizar o certificado modelo A1, a gente vai desmarcar essa opção e aqui no campo selecione o certificado, a gente consegue clicar aqui, informar a senha e anexar o nosso certificado digital. Feito isso e clicando em salvar, ele já vai estar vinculado à nossa base.
Então, o certificado A1 ele é bem mais fácil de vincular, pode ser vinculado tanto por aqui, tanto pela tela do certificado digital. Então, eu vou mostrar mais para frente como funciona essa tela do certificado digital, mas dá para fazer o vínculo do A1 por aqui mesmo. Aqui acima a gente vai ter mais algumas opções, então parâmetros da empresa e default contábeis, mas essas opções são mais avançadas e não são obrigatórias para a emissão do documento. Essas são mais para controle interno da empresa, para configurações internas da empresa. Então, feito o preenchimento dessa maneira aqui, a empresa já pode fazer a emissão do documento. Então, a gente vai salvar aqui e os nossos dados já serão puxados aqui. Então, inscrição estadual, que a empresa é do Simples Nacional, etc. Feito isso, a gente já pode dar continuidade nos cadastros. Como dito anteriormente, o certificado digital modelo A1 pode ser adicionado dentro do cadastro da empresa. Então, a gente editando a empresa, nessa opção de selecione o certificado, a gente vai anexar o nosso certificado aqui e informar a senha dele. Após clicar em salvar, ele já vai estar vinculado aqui para a gente pode salvar o cadastro da empresa, o certificado modelo A1 já vai estar vinculado. No caso do certificado modelo A3, a gente vai ter que marcar o checkbox aqui em Utiliza 3, vir até a tela de certificado digital. Aqui nesse link vai ter o link para o aplicativo integrador do certificado A3 com o sistema da IGS. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo onde mostra o processo de instalação desse aplicativo integrador que vai fazer a comunicação do seu certificado A3 com o sistema da IGS. Então, para quem utilizar o A3, eu recomendo ver o vídeo abaixo para fazer esse processo de instalação. Outra maneira de incluir o certificado modelo A1 é dando um OK na mensagem, vir aqui em Novo e vai fazer o mesmo processo. Anexar aqui o certificado e informar a senha. Quando o certificado vencer, a gente pode vir aqui, selecionar ele, excluir e fazer o mesmo processo para incluir o novo. Então, feito o vínculo do certificado digital, a gente já pode dar continuidade nos cadastros. Para a gente fazer o cadastro do tomador desse serviço, a gente vai até a tela de cadastro geral. Aqui a gente vai clicar em novo para inserir um novo registro. E vamos informar primeiramente o CNPJ dessa empresa. Então, eu vou colocar aqui. Perceba que o sistema ele já puxou a maioria das informações para a gente. Então, essas informações elas são puxadas lá do cadastro da Receita dessa empresa. Então, sempre confirme se a razão social, o nome fantasia e os demais dados que puxaram estão corretos e se estão atualizados. Aqui ao lado a gente vai ter o checkbox de estrangeiro. Quando a gente marcar essa opção, os campos que estão restritos a cadastros nacionais, eles serão bloqueados. E aqui ao lado a gente tem a opção de inativo. Quando esse checkbox ele estiver marcado, esse cadastro ele não vai aparecer para a gente dentro do documento. Então, quando a gente for pesquisar, todos os cadastros inativos não aparecem. Ele sempre tem que estar desmarcado para aparecer dentro do documento. Razão social e nome fantasia, como eu falei, ele puxa lá do cadastro da Receita, então só confirmar se está certinho. A inscrição estadual ela é obrigatória para as empresas que têm. As empresas que são isentas não precisa escrever isento, é só deixar o campo em branco. Então, eu vou colocar aqui um número fictício. Como a minha empresa tem, eu vou deixar aqui um número fictício. Se ela não tivesse, era só deixar o campo em branco. Inscrição municipal, a gente pode adicionar a inscrição dessa empresa. Inscrição estadual Sulframa são para as empresas da Zona Franca de Manaus, então nesse caso não precisa. O CEP, rua, número e bairro e cidade e estado tem que confirmar, tem que estar sempre preenchido. Não autoriza nenhum documento se o endereço não estiver completo. Então, sempre conferir se está tudo certinho no endereço. O complemento ele não é obrigatório, só caso você precisar informar. E o telefone também não. Aqui abaixo, esses campos são mais para controle da sua empresa. Então, poder adicionar aqui o fax, o celular, para ter um contato com essa empresa. Em observações, você pode deixar também alguma observação que a sua empresa precise destacar. Mais de interesse a Cefaz, o que vai ser considerado na emissão desse documento, são os dados dos documentos dessa empresa, então o CNPJ, inscrição estadual, o endereço completo e razão social e nome fantasia. Aqui acima a gente vai ter mais algumas abas, então em dados adicionais vão ter os e-mails, vão ter a opção de botar um CFOP, entre outras configurações. Todos esses campos eles não são obrigatórios, são mais para o controle interno da empresa. Então se a sua empresa sentir necessidade de adicionar um contato,
categoria, endereço, colocar dados financeiros, você pode adicionar, mas não vai interferir na emissão do documento. Apenas esses dados que a gente fez o preenchimento aqui são obrigatórios. Então, feito o preenchimento dessa maneira, a gente já pode salvar, que o sistema vai gerar para a gente aqui o registro, e essa empresa já pode ser utilizada como tomador do serviço dentro do CTOS. Para a gente criar um parâmetro para o CTOS, a gente vai pesquisar por parâmetros CTE. Aqui na tela de parâmetros CTE, a gente vai adicionar um novo e criar um parâmetro para o nosso documento, que vai ser o modelo 67. Então, primeiramente, a gente tem que selecionar se vai ser o modelo 67 ou GTV ou 94. No caso, GTV é para transporte de valores, então a gente vai fazer uma emissão de CTOS e vai marcar o modelo 67. Note que quando a gente marca o modelo 67, esses dois campos, eles liberam para a gente fazer o preenchimento. Então, eu vou mostrar mais para frente qual será o preenchimento correto deles. O primeiro campo que a gente vai preencher é o ambiente. Então, se o nosso documento vai ser feito em produção ou em homologação. Em homologação, os documentos eles não possuem validade fiscal, então todos os documentos que são emitidos em homologação são documentos de teste. Não pode ser feito viagem com esses documentos, então para autorização e valor fiscal sempre em produção. Finalidade do nosso CTS ele vai ser normal, complemento de valores, anulação ou substituto. Nesse caso eu vou deixar como normal, que vai ser a maioria das nossas emissões, pois as outras finalidades seriam só caso a gente precisasse fazer ocasionalmente um documento. Tipo de emissão, a gente pode marcar aqui se é normal ou em contingência. Nesse caso é quando você está fora do ar e você pode fazer autorização em contingência ou por outros estados, mas nesse caso você tem que verificar com a sua contabilidade a possibilidade de fazer essa autorização em contingência e pegar todos os códigos necessários para isso. Como eu vou fazer a minha emissão normal, eu vou marcar aqui como normal. Contratante. Esse campo ele não é obrigatório, mas a gente já pode deixar fixo se o nosso contratante sempre for no mesmo caso. Então, se sempre for o remetente, o expedidor, o recebedor, a gente já pode deixar fixo. Ou se eu colocar como outros, dentro do meu documento vai ter o campo de tomador de serviço. Então, se eu colocar aqui, qualquer uma dessas informações ele já vai deixar fixo dentro do meu documento. Eu vou colocar aqui, então, como outros, para colocar dentro do meu documento a opção do tomador. No modal, a gente vai preencher se vai ser rodoviário, aéreo, aquaviário ou ferroviário, ou as outras opções que a gente tem aqui. Eu vou deixar fixo que é rodoviário, porque o meu transporte sempre vai ser esse. Aqui ao lado, a gente vai ter o tipo do serviço. Então, se vai ser transporte de pessoas, valores ou excesso de bagagem. Eu vou colocar o meu como transporte de pessoas, que se refere ao nosso modelo 67 de documento. A série do CTE a gente vai preencher, então como eu nunca emiti um documento antes, eu vou informar a série 1. E o último CTE emitido eu vou colocar como 0. Caso a sua empresa já tenha emitido esse documento anteriormente, você vai informar o número do último emitido autorizado na Cefaz para não pular a numeração e não ocorrer erros fiscais. Então, a gente vai colocar aqui como 0 quando nunca tiver emitido, quando já emitiu, seguir a sequência para não dar problema fiscal. Aqui ao lado a gente vai ter o termo de autorização de fretamento, ele vai servir quando a gente for fazer transporte para fora do estado. Então, no caso do transporte de pessoas, sempre que a gente for fazer para fora do estado, a gente precisa desse termo de autorização de fretamento. Então, vou colocar aqui o meu número fictício, que seria o meu TAF. Aqui abaixo a gente vai ter o número do registro estadual, então nesse campo a gente vai informar quando é transporte dentro do estado. A gente já pode deixar informado aqui, porque quando a gente for fazer o documento e a gente escolher lá o destino, né, ele já vai puxar para a gente essa informação, ou ele vai puxar o TAF ou vai puxar o registro estadual. Então eu vou colocar aqui os dois, vou colocar uma sequência aqui. Lembrando que esse a gente precisa informar quando é transporte de pessoas dentro do estado e o TAF quando é para fora do estado. Aqui abaixo a gente vai ter mais algumas opções, então começando pela numeração manual, esse checkbox ele está ligado diretamente com o campo de último CTE emitido. Então, se eu colocar aqui o número 0, ele vai gerar para mim automático o 1.
Se eu marcar numeração manual, eu vou ter que informar o número manual dentro do meu documento toda vez que eu for emitir. Não é recomendado, pois pode acontecer de a gente pular a numeração e alterar a sequência, pular algum número e ter que fazer inutilização. Então, sempre é recomendado que deixe como automática a numeração. Aqui ao lado a gente tem o checkbox de parâmetro ativo, então ele sempre tem que estar ativado para esse parâmetro ser considerado na base. Então, vou deixar o parâmetro ativo, quando eu for iniciar um CTOS, esse parâmetro aqui vai ser puxado lá. Essa opção de imprime meia folha para quando a gente já gerar o documento e for imprimir, ele imprimir somente em meia folha e não gerar o documento na folha inteira, né? Então, feito o preenchimento dessa maneira aqui, a gente já pode salvar, que já será criado um parâmetro para a gente aqui no sistema e a gente já pode fazer a emissão do documento. Então, quando eu clicar na tela de emissão do CTOS, já vai ter um parâmetro ativo. Para a gente criar uma tributação para o CTOS, a gente vai acessar a telinha de tributação CTE. Aqui nessa tela a gente vai clicar em novo e preencher primeiramente qual o modelo do documento. Então, eu vou colocar aqui que é o modelo 67, que é o CTOS. Perceba que ao selecionar o modelo 67, ele já vai liberar para mim o campo de CST e os parâmetros referentes ao CTOS. Começando aqui pelo CST, então a gente vai informar qual o código de situação tributária do ICMS da nossa empresa. Então, como a minha empresa é do Simples Nacional, vou deixar aqui como ICMS do Simples Nacional. Na descrição, a gente pode colocar uma descrição que vai diferenciar esse parâmetro dos demais. Então, vou colocar aqui que é do Simples Nacional. Que é um parâmetro de CTOS do Simples Nacional. Aqui, informações ao fisco, a gente pode destacar, por exemplo, que a empresa é optante pelo Simples Nacional ou outra informação que tiver necessidade de informar aqui. Em observações, a mesma coisa, a gente pode colocar as observações desses tributos, então se precisar destacar algum valor fixo, alguma informação, pode deixar nesse campo aqui. Logo abaixo a gente vai ter o campo de porcentagem de redução de base de cálculo, então se a sua empresa tiver redução na base de cálculo do ICMS, você pode informar aqui. Lembrando que esses campos são para as empresas do regime normal que destacam esses impostos. Como a minha empresa é do Simples, esses campos eu vou deixar todos em branco porque eu não vou destacar imposto. Então, nem o ICMS, nem tributos federais. Aqui abaixo a gente vai ter porcentagem de CSLL, porcentagem de imposto de renda, redução de base de cálculo de INSS, porcentagem do INSS e porcentagem de PIS e COFINS. Como eu disse anteriormente, pela minha empresa ser do Simples Nacional, eu não vou destacar nenhum imposto aqui. Aqui abaixo a gente vai ter esses checkbox de INSS retido, PIS, COFINS e RCSLL retido. Quando eu marcar essa opção, o valor que eu informei aqui nesses tributos, então se eu coloquei, por exemplo, que é 5%, e ele calculou em cima do meu valor do documento, ele não vai somar no total. Então, se eu marcar retido, o valor dos impostos não vai ser somado ao total do documento. Se eu desmarcar, ele vai ser somado normalmente, vai calcular os impostos e somar o total do documento. Aqui abaixo a gente tem a opção de parâmetro global. Então, se eu tiver mais de uma empresa na base e eu marcar parâmetro global, as 3 empresas vão utilizar esse parâmetro de CTOS para emitir o documento. Eu vou deixar desmarcado aqui porque a gente pode perceber que algumas empresas elas vão ser do regime normal e outras do Simples. Então, como esse parâmetro é do Simples Nacional, para outra empresa do regime normal, eu não posso utilizar esse parâmetro aqui. A próxima aba que a gente vai ver é o F de origem. Como eu citei que é uma empresa do Simples Nacional e não tem destaque de imposto, eu posso informar em um F origem e destino todos os estados. Então, vou clicar em novo, selecionar todos aqui e salvar. No F destino eu vou fazer a mesma coisa, porque como não vai ter diferença de tributação de um estado para o outro, eu vou vincular todos os estados em origem e destino para sempre puxar o meu parâmetro. Na aba de CFOP, a gente vai adicionar aqui todas as CFOP que são prestação de serviço. Então, eu posso marcar todas e desmarcar apenas que são compras e vendas. As que são prestação de serviço eu posso deixar.
Feito isso, já vão estar todos os CFLPs de prestação de serviço aqui. A gente já pode salvar essa tributação, que ela já vai estar pronta aqui para a gente utilizar nos nossos documentos. Então, feito o cadastro da tributação, a gente já pode dar continuidade. Para a gente cadastrar um veículo, a gente vai até a barrinha de pesquisa e buscar pelo menu Veículos. Aqui nessa tela, a gente vai clicar em Novo e vamos iniciar o preenchimento. Então, o primeiro campo que a gente vai informar é a placa do veículo. Então, vou colocar aqui uma placa. Ok. Aqui ao lado, a gente informa o estado da placa. Vou colocar o meu estado aqui. E o Renavan do veículo. Logo aqui abaixo, a gente vai ter esse campo de descrição do veículo. Então, aqui você pode informar a marca, o modelo, o ano, uma característica que diferencie ele dos demais veículos cadastrados na empresa. Então, você pode colocar a cor, por exemplo, como ficar melhor. Vou colocar aqui que o meu veículo é um utilitário, ano 2019. Aqui ao lado, a gente vai ter esse checkbox de veículo próprio. Quando eu clicar aqui, no caso, se for um veículo próprio, eu não preciso preencher os dados do proprietário do veículo. Então, eu vou desmarcar, vou fazer um cadastro como se esse meu veículo fosse um veículo de terceiros. Então, vou desmarcar aqui e continuar o preenchimento. Aqui abaixo, a gente vai ter o tipo do veículo, então, se ele é tração ou reboque, vou informar que o meu é tração. O tipo do rodado, então vou colocar aqui que ele é um utilitário, conforme eu informei na descrição. E a carroceria do meu veículo, que é tipo baú. Aqui você vai informar se ela é cider, container, não aplicável, o que for do seu veículo ali. Então vou colocar aqui que a minha é fechada, baú. Aqui a gente vai informar o peso do veículo, a capacidade em quilo e a capacidade em metros cúbicos. Então vou colocar aqui peso do veículo, vou colocar valores fictícios aqui, só para mostrar o preenchimento. Então, aqui seria em quilos, aqui em metros cúbicos e aqui a tara do veículo. Motorista, ele não é um campo obrigatório, mas se for sempre o mesmo motorista que vai realizar a viagem com esse veículo, a gente já pode deixar aqui informado quem é, mas não é obrigatório. Esses campos aqui abaixo também não são obrigatórios, então a data da pesagem e as informações de aquisição do veículo, então ano, modelo, KM aquisição, data de aquisição e plano de manutenção, não são campos obrigatórios, mas você pode estar informando. Plano de manutenção, caso você precisar informar, você pode cadastrar um plano de manutenção. Aqui abaixo a gente vai ter o proprietário do veículo. Então, como eu informei, quando ele não é um veículo próprio, a gente precisa informar o proprietário do veículo, o RNTC e o tipo proprietário. Aqui o proprietário do veículo, a gente pode fazer o cadastro lá na tela de cadastro geral ou por aqui mesmo. Então, se eu digitar aqui, digamos que o meu proprietário seria o João. Se eu colocar o nome dele aqui, o sistema vai me retornar que não tem nenhum cadastro para esse nome que eu pesquisei. Quando ele me retorna que não tem nenhum cadastro para esse proprietário, ele me dá a opção de adicionar um novo por essa tela mesmo. Então, clico aqui em adicionar um novo e posso fazer o cadastro dele por aqui mesmo. Então, vou colocar aqui um número de CPF ou CNPJ. Então, vou colocar esse CNPJ. Razão social, no caso. Aqui a gente vai informar a inscrição estadual, se a empresa tiver, se ela não tiver, o campo pode ficar em branco. Aqui no CEP a gente vai preencher, rua também, colocar um número aqui. O complemento ele não é obrigatório. Aqui ao lado a gente vai informar a cidade e estado, então vou colocar aqui a minha. Ok. Aqui abaixo, telefone, fax, celular e observações não são campos obrigatórios.
só se a gente quiser informar para controle da empresa mesmo, para ter registrado ali as informações do motorista, mas não é obrigatório para emissão do documento. Aqui também a gente vai ter mais alguns campos, então dados adicionais, financeiro, contato, categoria e endereço, também não são campos obrigatórios, mas que você pode informar dependendo da necessidade da sua empresa. Então, feito o preenchimento dessa maneira, a gente vai clicar em salvar, que ele já vai estar aqui para a gente. Exemplo, CNPJ teste que a gente informou, já vai trazer aqui. O RNTC, a gente vai informar nesse caso o RNTC do proprietário do veículo, não da nossa empresa. Então aqui eu vou colocar o RNTC dele e ao lado o tipo proprietário. Então sempre a gente tem que informar conforme ele está registrado na NTT. Então informar se ele é um TAC agregado ou independente, que no caso é um transportador autônomo de cargas, e em outros vai se enquadrar o ETC ou o CTC, que é a empresa transportadora ou a cooperativa de transporte. Então, eu vou informar aqui que esse é um TAC independente, não um transportador autônomo independente, que tem o CNPJ dele aqui. Então, feito o preenchimento dessa maneira, colocando os dados do proprietário do veículo e todas essas informações, o veículo ele já está pronto para ser informado dentro dos documentos. Então, lembrando sempre que é obrigatório, por mais que não esteja marcado obrigatório em Renavan e na capacidade do veículo, são campos obrigatórios que a Cefaz exige, e os dados do proprietário também. E o RNTC é da empresa proprietária do veículo, não da sua. Feito isso, a gente pode salvar, que ele vai gerar para a gente aqui uma linha com as informações desse veículo aqui. Feito isso, a gente já vai poder utilizar ele no nosso documento. Para a gente cadastrar uma seguradora e um seguro, a gente vai começar primeiramente indo até a tela de cadastro geral para fazer o cadastro dessa seguradora. Nesse caso, tem um cadastro aqui da EGS como exemplo, então eu vou abrir ele para mostrar como deve ser feito o preenchimento, mas você vai clicar em novo e vai ser aberta a mesma tela. A tela vai abrir assim para você e o primeiro campo que você vai informar é o CNPJ. No meu caso, ele está bloqueado para edição porque eu já informei o CNPJ e já salvei as informações dessa empresa. No caso, a gente vai informar o CNPJ. Quando informar, o sistema já vai buscar a maioria das informações. Então, para a gente poder informar uma seguradora dentro do cadastro do seguro, a gente precisa informar CNPJ, razão social, nome e fantasia. Se a empresa tiver inscrição estadual, a gente pode informar e os dados de endereço completo. Então, com o cadastro feito dessa maneira, a gente já consegue informar ele dentro da aba de seguro. Os demais campos que a gente tem aqui, eles não são obrigatórios do preenchimento, mas pode ser feito para controle interno da empresa mesmo. Então, adicionar aqui uma categoria, um endereço, contato, mas não são obrigatórios para a emissão do documento. Então, aqui na aba de identificação, sempre conferir se os dados que puxou da Receita batem com as informações atualizadas da empresa. Se ele não puxar os dados de endereço, preencher o endereço completo. O telefone, fax, celular não são campos obrigatórios, nem o complemento. Não precisam ser preenchidos, só caso a empresa precise colocar mesmo no cadastro telefone para um contato, mas não são obrigatórios. Apenas endereço, inscrição estadual para quem tiver, e os dados aqui do número do documento, razão social e nome e fantasia. No caso, se a empresa não tiver inscrição estadual, pode deixar o campo em branco, assim. Não precisa escrever isento, não precisa colocar nenhuma informação. Então, feito o cadastro dessa maneira, a gente já pode salvar, que ele vai ficar aqui, vai gerar uma linha para a gente, vai ficar registrado conforme vocês já viram quando eu abri a tela. Então, feito o cadastro da seguradora, a gente pode partir para as configurações do seguro. Então, eu vou limpar aqui o filtro e buscar por seguro. Aqui na aba de seguro, a gente vai clicar em novo e vamos começar aqui informando a nossa seguradora. Então, eu vou colocar aqui o cadastro da EGS que eu fiz, como se ela fosse a minha seguradora. Vou informar o número da pólice que a seguradora vai me fornecer, então vou colocar aqui. Número da averbação. Esse campo você pode informar 0 quando você for fazer a averbação automática. Então, a averbação automática ela funciona como? Se o meu seguro for da Porto, da ATM ou da CENIG, eu posso fazer essa averbação automática pelo sistema.
Então, eu seleciono ela e informo os meus dados de login. Assim que eu terminar a emissão do documento e ele for autorizado, eu vou até a aba de emissão, vou em funções e faço a averbação dele. E aqui em número da averbação, o sistema informa automaticamente. Então, a gente vai fazer esse cadastro para averbação automática. Então, com o nosso seguro fazendo parte de uma dessas 3 empresas. Nesse caso, o número averbação eu vou informar 0. E-mail averbação eu não preciso informar. E a averbação automática eu vou escolher aqui. Então, se é da Porto Seguro, ATM ou da CENIG. Vou deixar aqui que é da Porto Seguro. Esse checkbox, se eu marcar aqui como utiliza como padrão, ele vai ser válido para todas as empresas que eu tiver na base. Então, nesse caso, como eu estou utilizando somente uma empresa, não faz diferença eu marcar ou não. Caso eu tivesse mais de uma e marcasse como padrão, só iria ser utilizado esse seguro para as 3 empresas. Então, aqui abaixo a gente vai informar o usuário e a senha que a gente utiliza para fazer o login no portal. Então, vou colocar exemplo. Prontinho. O código de acesso do portal também não precisa. Então, colocando essas informações aqui, então a seguradora, o número da pólice e os dados do acesso ao portal, a gente já pode fazer a averbação automática por esse seguro. Então, a gente vai salvar aqui. Caso o meu seguro não for da Porto Seguro, da ATM ou da CENIG, eu também posso fazer a averbação via e-mail pelo sistema da IGS. Então, vou selecionar e editar aqui para mostrar como funciona a averbação por e-mail. Aqui nesse campo de e-mail padrão, a gente vai informar o e-mail para qual vai ser enviado esse documento para averbação. Então, por exemplo, seria seguro. Então, aqui seria informado o endereço de e-mail da nossa seguradora, então, para qual a gente teria que enviar para fazer a averbação do documento. A gente vai desmarcar a opção da Porto e limpar esses dados aqui do portal e vir até e-mail padrão. Aqui nessa aba de e-mail padrão, a gente vai definir o texto e o assunto desse e-mail que vai ser enviado para a seguradora. Então, no assunto, se eu quiser colocar documento para averbação. Assim, toda vez que eu for enviar um documento que foi autorizado, o sistema já vai enviar automaticamente com esse assunto e com o texto que eu defini aqui. Então, eu posso colocar segue documento para averbação, documento recém-autorizado, o texto que ficar melhor para você ou o texto que a sua seguradora exigir. Então, vou colocar aqui um texto teste. Feito isso, quando eu terminar o documento e autorizar, for enviar e-mail, ele vai enviar no assunto documento para averbação, teste, vai enviar o documento que foi recém-autorizado para o endereço de e-mail que a gente informou aqui para fazer a averbação com a seguradora. Então, essa é a funcionalidade aqui para quem vai utilizar a averbação via e-mail. Então, dá para fazer dessas 2 maneiras, tanto por e-mail quanto automático pelo portal. Nesse caso, eu não vou salvar, eu vou deixar como pelo portal mesmo, mas você, se for fazer pelo e-mail, pode dar um salvar que as informações já ficarão salvas aqui. Então, feito isso, o seguro ele já está pronto e já pode ser utilizado na emissão dos documentos. Para a gente criar uma tabela de frete para utilizar dentro do CTOS, a gente vem até a barrinha de pesquisa e vai buscar por tabela de fretes. Aqui nessa tela, você vai clicar em novo. Eu vou selecionar esse aqui que a gente já criou para mostrar como ficou o preenchimento. Então, você vai clicar em novo e a seguinte tela vai aparecer para você. A primeira coisa a se preencher é o nome da tabela, então a gente informou como uma tabela padrão, porque vai ser essa tabela que a gente vai utilizar em todos os nossos documentos. Por isso, a gente informou aqui que o tipo da tabela é uma tabela de frete. Quando a gente informa frete por cidade, ou por estado, ou cliente fornecedor, essa tabela ela vai puxar somente nessas condições. Então, quando eu fizer para a seguinte cidade, estado ou fornecedor, vai puxar essa tela. Se não for nessas condições, não vai puxar. Então, eu fiz uma tabela padrão que vai puxar em qualquer documento. Aqui abaixo a gente tem esses campos dos componentes. Então, tem o ad valorem, o GRIS, tarifa de pedágio, valor de frete. Como esses valores eles são variáveis, dependendo do tipo da carga, do tipo do serviço, a gente não vai informar o valor aqui.
Aqui na aba componentes, a gente adicionou esses mesmos componentes, então a gente adicionou aqui o GRIS, o ad valorem, a tarifa de pedágio. Por quê? Eu adicionando aqui em componentes, quando eu for emitir o meu documento e puxar essa tabela de frete, ele já vai puxar esses componentes para mim e eu vou somente inserir os valores. Então, para eu adicionar qualquer componente, eu venho aqui e clico em novo. Então, se eu quiser colocar aqui que eu estou cobrando no meu frete, alimentação, serviço no motorista, alguma coisa assim, eu vou colocar na descrição e posso colocar o valor, como também posso salvar somente com a descrição para adicionar o valor no momento da emissão do documento. Então, feito isso, todos esses componentes eles vão estar lá dentro do nosso CTOS. Esses campos aqui você pode informar o valor quando você já tem ele fixo. Então, quando for o caso de frete por cidade, estado ou cliente, que você já vai ter aquele valor fixo nessas situações. Para a tabela de frete geral, o mais recomendado é criar os componentes aqui para a gente adicionar os valores no momento da emissão. Então, feito esse preenchimento aqui, a nossa tabela de frete padrão, ela já está pronta para ser utilizada dentro do documento. Então, a gente vai salvar, ela já vai estar aqui e a gente já pode dar continuidade na emissão. Após fazermos todos os cadastros e parâmetros iniciais, a gente já pode dar início na emissão do CTOS. Então, a gente vai acessar o menu de emissão e clicar em novo. Aqui note que alguns campos eles já foram preenchidos de acordo com as informações que a gente colocou lá no parâmetro. Então, o número ele vem bloqueado para edição porque a gente deixou automático. O modal e o tipo de serviço ele também puxou lá do parâmetro. E o número de registro estadual e autorização de fretamento também ele puxou lá do parâmetro. Então, eu vou iniciar aqui colocando a cidade de início, então, de onde vai sair o veículo. Vou colocar a minha cidade. E para onde está indo, então, a cidade de término. Vou colocar aqui num exemplo que é até o Rio de Janeiro. Aqui abaixo a gente vai informar o tomador do serviço, então vou colocar aqui a EGS, que eu tinha cadastrado anteriormente em cadastro geral. Natureza de operação, aqui a gente vai informar o CFOP, então sempre confirme com a sua contabilidade qual o código correto para cada operação. Então, nesse meu caso aqui, como eu estou fazendo do Paraná para o Rio de Janeiro, tem que ser um CFOP iniciado em 6, que é para prestação fora do estado. Então, eu vou colocar aqui que é uma prestação ao estabelecimento comercial. Aqui abaixo vai ter a descrição do serviço, então você pode informar aqui se você está fazendo um frete, se você está transportando passageiros. Aqui em cima, né, o tipo de serviço ele puxou como transporte de pessoas já, mas nesse caso, se estivesse informando aqui que é transporte de excesso de bagagem, você pode descrever aqui o tipo de serviço que você está prestando. Então, eu vou colocar aqui transporte de passageiros. E aqui ao lado a quantidade da carga, quando se trata de transporte de pessoas, aqui a gente coloca o total de passageiros que a gente vai estar levando. Então, vou colocar aqui que são 25 passageiros. Aqui abaixo a gente vai ter o campo de responsável do seguro e seguro. Esses campos eles não são obrigatórios, mas se você precisar informar seguro, aqui abaixo vai estar o link de um vídeo mostrando como fazer o cadastro desse seguro, como informar a seguradora aqui dentro e realizar os demais cadastros para fazer uma averbação do documento. Então, como eu cadastrei anteriormente, eu vou colocar aqui o responsável, que é o emitente do CTE, e o meu seguro que eu cadastrei, conforme o link abaixo, mostrando todo o processo de cadastro. Aqui abaixo a gente vai ter a tabela de frete. Então, conforme a gente cadastrou anteriormente, aqui quando eu seleciono a tabela de frete, na aba componentes, ele já vai puxar para mim todos os componentes que a gente informou lá dentro da tabela. Conforme eu colocar o valor aqui, ele vai calcular para mim o valor a receber. Então, vou colocar os seguintes valores aqui. Vou preencher com valores fictícios e assim que eu dou um sair, ele já vai calcular para mim, quando eu clicar aqui,
o meu valor de serviço. Então, eu informo aqui nos componentes o valor. Quando eu clico na calculadora, ele puxa para mim o valor do serviço. Aqui ao lado a gente tem esse botãozinho de integração financeira. Ele está bloqueado aqui para a gente porque precisa estar liberado o CFOP para gerar financeiro e são para as empresas que utilizam o módulo financeiro na base. Então, para as empresas que utilizam o financeiro, elas podem integrar aqui e quando salvar esse CTOS, ele vai gerar para a gente um título a receber, no nosso contas a receber. Aqui abaixo, como eu havia informado anteriormente no parâmetro, quando é um transporte para fora do estado, a Cefaz exige que a gente informe o TAF, que é o termo de autorização de fretamento, conforme a gente informou lá dentro do parâmetro. Ele até bloqueou para a gente aqui o número de registro estadual, porque esses campos eles vão bloquear e liberar conforme a cidade início e término que a gente colocar aqui em cima. Então, esse campo ele já puxou para a gente pode ir para tipo fretamento. O tipo fretamento é para a gente informar aqui se é um transporte contínuo ou eventual. O contínuo é quando a gente realiza com certa frequência. Então, se eu faço essa viagem todo mês, eu posso colocar como contínuo. Se é uma contratação aleatória, eu posso colocar como eventual, que só vai acontecer dessa vez, ou se a pessoa for contratar, não vai ocorrer numa certa frequência. Aqui ao lado a gente tem o campo de data da viagem, então a data que vai iniciar essa viagem. Vou colocar a data de hoje. Aqui ao lado a gente vai ter o campo do veículo, então esse campo ele também não é obrigatório, assim como o seguro, mas se você precisar informar, eu vou deixar um vídeo aqui abaixo também explicando passo a passo de como fazer o cadastro do veículo para poder inserir dentro do documento. Então, como a gente fez o cadastro, conforme o vídeo aqui abaixo, eu vou selecionar o veículo que a gente cadastrou aqui. Feito o preenchimento da primeira aba dessa maneira, a gente já pode ir para a aba de CTE normal. Aqui nessa aba, a maioria das informações elas já serão puxadas automaticamente. Então, a empresa ele vai puxar a nossa empresa que está emitindo o documento, tipo de ambiente, produção, tipo emissão normal, finalidade, impressão, são todas as opções que puxaram lá no parâmetro. Então, aqui abaixo a gente tem esses campos de chave de CTE complementar e substituto e anulação que ficam bloqueados por conta da finalidade do CTE. Então, se eu alterar esse campo aqui para complemento, por exemplo, aqui ele vai liberar para mim esse campo de complemento e assim por diante, mas eu vou informar como normal. Logo aqui abaixo a gente vai ter a cidade de emissão de CTE, então ele puxa do cadastro da empresa a cidade que a minha empresa está localizada, então São José dos Pinhais. Aqui ao lado em chave CTE, é nesse campo que vai ficar informada a chave desse documento que a gente está emitindo. Então assim que eu salvar, já vai aparecer a chave aqui para a gente. Observações, a gente pode adicionar aqui alguma observação que seja necessário, então colocar uma observação referente à viagem, referente ao passageiro, bagagem, qualquer informação que a gente precisar que saia no documento, a gente vai colocar aqui. Logo aqui abaixo a gente tem também a observação do contribuinte, então se você precisar colocar alguma informação, é só adicionar nesse campo aqui. Informações ao fisco, mesma coisa, então as informações que são de interesse ao fisco você pode estar informando aqui. E em documento referenciado, aqui são em casos de transporte de excesso de bagagem, aqui a gente vai referenciar, por exemplo, o número da passagem, qual se refere essa bagagem. Então, referenciar aqui documento, série, emissão, então os dados do proprietário dessa bagagem. Então, feito o preenchimento dessa aba dessa maneira aqui, a gente já pode ir para a aba de percurso. Aqui a gente vai informar os estados intermediários entre origem e destino. Então, por exemplo, aqui na aba identificação, a gente informou que a viagem vai ser do Paraná para o Rio de Janeiro. Então, no percurso, eu tenho que informar todos os estados que o meu veículo vai passar, exceto o de início e término da viagem. Então, no caso, eu vou sair do Paraná, que eu não preciso informar. Vou passar por São Paulo, que é um estado que eu preciso informar no percurso, e terminar no Rio de Janeiro, que eu não preciso informar. Então, aqui em percurso, a gente vai clicar em novo, informar aqui o estado e colocar a ordem. Então, por exemplo, se é o primeiro, segundo, terceiro que ele vai passar, vou colocar que é o primeiro estado que vai passar depois do estado
de origem da viagem. Então, feito isso, eu vou salvar, já vai ficar vinculado aqui. A gente já pode ir para a próxima aba, em tributos. Aqui na aba tributos, a gente não precisa informar mais nada, porque todos os dados tributários foram puxados lá na tributação do CTE que a gente fez anteriormente. Então, aqui todos os campos vão estar zerados, porque a gente informou ser do Simples Nacional e não destaca nenhum imposto. Aqui abaixo vai ter o campo de valor a receber, que ele já vai estar com valor, porque quando a gente foi aqui em identificação e clicou na calculadora para puxar aqui o valor do serviço, em tributos já puxou para mim o valor a receber. Então, feito o preenchimento dessa maneira aqui, a gente já pode salvar o documento, que ele vai ser gerado aqui para a gente uma linha com as informações dele, então o número, o status e as demais informações que nós colocamos dentro dele. Aqui acima a gente vai ter mais algumas funções, então começando pelo botãozinho de novo, aqui vai servir sempre para a gente incluir um novo documento, começar uma nova emissão. Aqui ao lado a gente tem a opção de editar, então a gente pode editar um documento que estiver como normal ou inconsistente e visualizar os documentos que estão como autorizados. Aqui ao lado a gente tem a opção de atualizar, então clicando aqui, ele vai atualizar para a gente a página do software. Ao lado a gente tem a opção de copiar o documento, então se eu selecionar e clicar aqui, o sistema vai fazer uma cópia desse documento, caso eu precise fazer um documento igual ou similar a esse. Aqui ao lado tem a opção de imprimir, então clicando aqui, ele vai carregar para a gente o documento. Ele aparece aqui sem valor fiscal, mas é porque ainda não foi autorizado na Cefaz. Assim que o documento é autorizado, essa marca d'água ela sai daqui e o documento já vai ficar normal. Dentro dessa tela a gente tem a opção de imprimir ou de baixar o PDF desse documento. Então, saindo daqui, a gente tem a opção também de exportar o XML. Então, depois de estar autorizado esse documento, a gente pode selecionar e exportar o XML e também enviar o XML por e-mail. Aqui ao lado a gente tem esse botãozinho laranja de transmitir, então dentro do sistema da IGS, sempre que tiver esses botõezinhos em laranja, é de alguma operação ligada à Cefaz. Então aqui é para a gente transmitir os documentos para a Cefaz. Eu vou mostrar mais para frente como funciona esse botãozinho de transmitir quando a gente for enviar esse documento. Aqui ao lado a gente vai ter funções, então começando pelo botão de sumário, ele vai mostrar para mim todos os valores que foram inseridos dentro do documento. Aqui abaixo vai ter a opção de cancelar, então como eu citei anterior, todos esses botões em laranja estão ligados à Cefaz. Começando pelo botão de cancelar, caso o seu documento ainda estiver no prazo de cancelamento, você pode selecionar ele e fazer o cancelamento por aqui. Abaixo a gente tem o status da Cefaz, então aqui a gente pode verificar se o serviço está operando, está funcionando, se a gente já pode fazer envio dos nossos documentos. Aqui abaixo tem essa opção de autorização, então sempre que eu selecionar um documento e clicar aqui, ele vai retornar para mim o status desse documento na Cefaz. Então, se eu clicar agora, vai ficar normal para mim, porque eu ainda não fiz nenhuma operação. Mas caso caia o serviço da Cefaz, aconteça algum erro que não altere o status desse documento, a gente pode estar selecionando, vindo até a autorização, que vai atualizar o status desse documento aqui. Logo aqui abaixo, a gente vai ter a opção de importar. Esse botão vai servir para as empresas que fazem GTV, então as guias de transporte de valores. Aqui você consegue importar as planilhas de GTV, salvar e fazer a emissão de GTV em lote. Nesse caso, então, a gente não vai utilizar essa parte de importação porque a gente está fazendo transporte de pessoas e não de valores. Bom, essas foram as funções principais dessa tela, a gente já pode continuar para fazer a autorização desse documento. Então, conforme dito anteriormente, para a gente fazer o envio e autorizar esse documento junto à Cefaz, a gente vai selecionar ele e clicar em transmitir. Esse botãozinho vai fazer o envio desse documento para a Cefaz, que vai autorizar o documento para a gente. Então, eu vou marcar aqui e clicar em transmitir. Então, após a gente enviar, o documento já vai retornar como autorizada e a gente já pode utilizar ele, que ele já possui valor fiscal. Então, a gente pode fazer a impressão, baixar o XML e enviar por e-mail, que o documento já possui validade fiscal e já pode ser utilizado na viagem.
Bom, então esse foi o processo de emissão do CTE modelo 67 pela IGS. Para ter acesso a mais conteúdos, nos acompanhe em nossas redes sociais, onde terão mais vídeos e dicas que facilitarão sua rotina de trabalho. Ficamos por aqui e até um próximo vídeo.